algumas pregações muito boas. Eu agradeço a Deus, não é? E nós estamos gravando, e eu tenho gostado, porque depois em casa, se acessar o site da igreja, eu queria ir lá para segunda ou terça, essa mensagem vai estar lá no site da igreja, você pode ouvir. E eu gosto muito de ouvir minha mensagem agora. Eu estou muito assustado com minha mensagem, não é? Eu vou em casa, quando eu escuto, eu digo, meu Deus, o que foi aquilo, não é? Aí eu tenho escutado e é bom, porque a gente vai melhorando, né? Ficando cada vez melhor. E essa semana Deus me deu outra palavra que eu estou gravando lá no site. Fica 2 semanas no ar, lá no site, você pode ouvir a mensagem e você pode salvar. E eu estou salvando porque eu creio que daqui a uns 2 anos eu queria repetir novamente, porque eu creio que o grupo que vai estar aqui vai ser bem maior e vai precisar ouvir novamente algumas verdades que eu creio que a gente tem que pregar a cada ano sobre isso, porque o inimigo, ele nos engana muito, e tem algumas verdades que Deus tem falado aqui nessas pregações que é importante a gente repetir várias vezes, até que possa entrar realmente profundamente nos nossos corações. E uma das mensagens que Deus me deu muito boa, que eu vou pregar hoje, não é? Eu fiquei muito feliz quando recebi essa palavra de Deus, e foi muito edificante para a minha vida, que é comunhão nas aflições, não é? Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia aí em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 8, e depois nós vamos ler o capítulo 2, o versículo 3. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 8, e depois o capítulo 2, o versículo 3. Segunda Timóteo capítulo 1, versículo 8. Depois nós vamos ler o capítulo 2 e o versículo 3. Segunda Timóteo capítulo 1, versículo 8. Depois o capítulo 2 e o versículo 3. Você está com uma Bíblia nova, está aprendendo a mexer na Bíblia, você vai lá no índice, eu espero, aí você vê o número da página, e aí você vai achar o livro. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 8, e depois eu vou ler o capítulo 2, o versículo 3. A referência está aqui na transparência, no data show. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Bom, irmãos, vamos fazer essa leitura aí que se encontra nesse texto. Diz assim: portanto, não se envergonhem de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suportem comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Agora vamos ler o capítulo 2, versículo 3, desse mesmo texto, agora o capítulo 2, versículo 3, que diz assim: suporte comigo os meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por tudo que experimentamos até agora nesse culto. Eu te peço, Senhor, em particular, fala aos nossos corações, que nós possamos realmente, ó Deus, ver as verdades que o Senhor quer falar e acreditar, Senhor, porque quando nós acreditamos é que faz toda a diferença. Nós te pedimos nessa hora que o Senhor possa nos falar profundamente. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, compartilhando as aflições, não é? Nesse texto aí, se a gente observar, Paulo diz aqui, olha, 2 frases muito importantes, não é? Que sou prisioneiro deles, mas suportem comigo, não é? Noutra versão bíblica, talvez na sua, diz assim: participem comigo, não é, dos meus sofrimentos. E o outro versículo embaixo diz: suportem comigo os meus sofrimentos. A gente percebe nesse texto Paulo fazendo um convite, não é? Para que a gente possa participar com ele dos nossos sofrimentos. Sofrimento. A palavra aflições e sofrimentos, quando a gente fala disso,
É algo realmente muito complicado. O que nos traz realmente à igreja, muitas vezes, eu não gostaria que fosse por esse caminho, mas boa parte das pessoas, quando vem à igreja e se converte, irmãos, é com muito sofrimento. A verdade é essa. Gostaria eu que o mundo viesse para Jesus por causa de coisas boas que Jesus tem. E eu creio que existe muita coisa boa na vida cristã. Mas muita gente chega na igreja por causa dos sofrimentos. É multidões de pessoas. Para os irmãos terem ideia, para que eu possa levar Jesus para uma pessoa que não está sofrendo, que não está angustiado, os irmãos não sabem, vamos dizer assim, a dinâmica que tem que ser. Para os irmãos terem ideia, eu estou montando com alguns irmãos da igreja um torneio de dominó, onde nesse torneio de dominó, deixa eu ver se está aqui, que é para não entregar, não é? Não tem ninguém que vai, não crente aqui que está nesse torneio. Eu tenho que fazer um torneio de dominó, e nesse torneio de dominó eu levanto 5 perguntas, onde tem um crente em cada mesa de dominó, e cada incrédulo que não conhece Jesus fala da maneira, por exemplo, que vai resolver um problema familiar, e o irmão que está na mesa vai dizer a verdade bíblica, baseada em sua experiência, como é que ele resolve os problemas relacionais. Isso se chama testemunho. Então o que acontece, irmãos? A dificuldade que é para você, porque as pessoas, elas não só estão cegas em relação a Deus, elas estão também afastadas, não é? Tem pessoas que dizem assim, que não querem se aproximar da igreja, até porque acham que é uma coisa muito ruim. Olha, tem pessoas que dizem assim, olha, pastor, eu gosto muito de frequentar os cultos, mas eu não vou aceitar Jesus porque eu acho que é uma coisa muito chata, deve ser algo muito ruim, é muita lei, muita regra. E aí lá no interior tem uma cultura que as pessoas dizem assim, é a lei de crente. O interior ainda diz assim, a lei de crente, porque é uma lei, não é? É uma regra, não pode mentir, não pode fazer. Realmente a gente não deve fazer isso, mas não porque é regra, mas porque a gente não quer fazer. Eu não quero fazer. Mas até as pessoas entenderem isso, toda a dimensão do processo espiritual de Deus, boa parte delas só enxergam quando sofrem. O sofrimento é uma das coisas que mais trazem as pessoas para Jesus. E a pergunta é a seguinte: por que Deus permite o sofrimento? E outra coisa, a maior parte do ateísmo no Brasil, eu fiz faculdade, estudei com muita gente, e muitas pessoas diziam assim para mim, pastor, é o seguinte, como é que a criança está passando fome na rua e Deus não faz nada por ela? Eu não posso acreditar em um Deus assim. E eu dizia para ele a seguinte, é por causa daquela criança na rua, sem comer, que eu acredito em Deus. E aí começava os princípios do mundo e os princípios bíblicos em discussão. Deus não vê que estou sofrendo. Outra coisa que as pessoas, será que Deus não vê que eu estou sofrendo? Será que Deus não vê as minhas aflições? Será que Deus não enxerga a minha dor? Porque existe o sofrimento no mundo? Por que foi que Deus formou isso? Por que que Deus não acaba com o sofrimento do mundo? Por que que Deus não acaba com as aflições do mundo? Será que a dor é um erro grosseiro de Deus? Será que foi uma falha terrível de Deus? A questão da dor, do sofrimento. Imagina, irmãos, um casal se desentender, e aí o pai, muito revoltado, pega o filho e joga pela janela. Aí você pode perguntar assim, mas por quê? Será que Deus não acabou com isso? Ou Deus estará querendo nos ensinar alguma coisa através delas? Será que o meu sofrimento, as coisas que estão acontecendo na minha vida, será que as coisas que eu estou passando, será que Deus quer que eu aprenda alguma coisa através disso? Será que Deus quer que eu cresça espiritualmente por causa dessas experiências? E aí, irmãos, boa parte das pessoas vêm à igreja, aceitam Jesus, e sabe o que é que acontece? Os problemas continuam. Eu conheço milhares e milhares de pessoas que entraram sofrendo com uma dor muito forte na comunidade da igreja, aceitou Jesus, e por uma razão que ainda eu não sei qual é, e estou orando a Deus para Deus me revelar, essa pessoa não conseguiu ser feliz, nem recebendo Jesus como Salvador. E eu tenho certeza que o problema não está em Deus, mas no percurso da vida de cada pessoa. E às vezes a gente pergunta, por que, Senhor? E é comum e não deveria acontecer de um crente ou um cristão na igreja fazer essa pergunta: por que, Senhor, estou sofrendo? Um cristão de verdade, irmãos, um cristão que tem um conhecimento profundo de Deus, ele não faz essa pergunta, porque ele sabe o que é que está acontecendo.
Talvez alguém diga assim, então o senhor agora vai arrumar uma confusão, porque eu não sei o que é que está acontecendo, não é? Eu gostaria que a gente entendesse algumas coisas. Esse doutor, é o doutor Paul, não é? Ele escreveu essa frase, veja o que ele disse: sejamos agradecidos por ter Deus inventado a dor. Ele não poderia ter feito coisa melhor. Veja o que foi que esse doutor escreveu. Ele disse o seguinte: sejamos agradecidos por ter Deus inventado a dor. Ele não poderia ter feito coisa melhor. Irmãos, eu vou ser sincero com vocês, Deus não poderia ter criado uma coisa melhor do que o sofrimento. Eu acho que de todas as criações de Deus, de tudo que Deus fez na face da terra, eu creio, irmão, que o sofrimento é a coisa mais bonita, mais linda que Deus já fez. Antes de alguém me matar, deixa eu explicar, não é? Ele diz, mas pastor, eu vim aqui para me libertar, o senhor agora está dizendo que é uma bênção, não é? O sofrimento. Esse doutor, ele é muito sucedido, ele já morreu, e ele foi um pesquisador de uma doença que a gente conhece muito aqui por perto, que é a hanseníase. A gente sabe que aqui em Miroeira tem um hospital, não é isso? De hanseníase. E se você observar, a hanseníase, muito tempo atrás, eram feridas expostas. Por que foi que fizeram aqui a cidade só para as pessoas com hanseníase? Porque acreditava que se pegava isso, porque eram feridas muito feias e expostas. Esse doutor descobriu que, sabe por que a hanseníase, hoje hanseníase não, tem gente que tem hanseníase, mas não tem feridas expostas. Você sabe por quê? Porque ele descobriu que o que causava a ferida exposta era porque a hanseníase tira a percepção da pele. E a pessoa que tem hanseníase, ele passava a mão na parede e se machucava. E era por isso que ficava a ferida exposta. Aí ele foi e disse que não pegava hanseníase, até porque a hanseníase, as feridas que as pessoas que tinham hanseníase tinham, e aí foi quando criaram o hospital, porque queriam isolar as pessoas por causa das feridas expostas. E hoje você vê que o hospital nem funciona tanto, porque o pessoal hoje mora, não tem problema você ter hanseníase e morar, é só você ter cuidado para você não se machucar. Aí esse doutor fez essa frase: você sabe por que as pessoas se machucam? Porque não sente dor. Quando uma pessoa não sente dor, irmãos, o estrago é grande. Quando uma pessoa não sente dor, foi isso que esse doutor disse, temos que dar graças a Deus. Ele diz, sejamos agradecidos por ter Deus inventado a dor. Ele não poderia ter feito coisa melhor, porque se você não sente dor, você vai acabar com tudo. Você não vai só arrancar um braço, talvez você arranque uma perna. Imagina você arrancando os pedaços sem sentir nada. E esse doutor, ele disse, olha, uma das grandes coisas que Deus fez foi a dor, porque se não fosse a dor, nós não sentiríamos e nós continuaríamos fazendo as coisas erradas. Aí o que é que acontece, irmãos? Quando a gente tem aquela crise, é por isso que a gente procura a igreja, a gente procura Jesus, porque é naquela hora que a gente sente uma dor tão grande. E é essa dor, porque se nós não sentirmos essa dor, nós não vamos buscar a Deus, nós não vamos dobrar os joelhos no chão, nós não vamos clamar por misericórdia, nós não vamos dizer, Deus, sabe por que algumas pessoas não sentem o Senhor, não querem ler a Bíblia, não querem buscar a Deus, simplesmente porque não conseguem senti-lo. As pessoas não estão aqui, irmãos, esse templo não está lotado nessa noite, não é porque tem pessoas nesse mundo que não querem experimentar Deus, isso não é verdade. Olha, deve existir aqui para mais de 2.000 pessoas, só aqui em Jardim Alto, precisando de Deus, deve ter. Só que eles não conseguem sentir Deus, e a falta de eles não conseguirem sentir, faz com que eles comecem a se amputarem, e vem crises familiares, pessoas tentando suicídio, pessoas tentando destruir a sua própria vida, pessoas que pensam que muito dinheiro vai resolver sua vida, e isso não é verdade. Eu vou dizer para você, Salomão foi o homem mais rico da face da terra, e ele não foi feliz. Salomão, aí você diz assim, não, prazer sexual exacerbado, Salomão teve 1000 mulheres, e ele disse, não foi bom para mim. Aí você diz, não, eu quero ser um doutor em psicologia, um doutor em direito, um doutor em medicina, um doutor em alguma coisa. Salomão disse, eu fui e não fui feliz com isso. Salomão, ele reconhece que não fui feliz, porque eu não senti Deus, porque não adianta passarmos por essa vida, não adianta vivermos nesse mundo e não sentirmos Deus. Se nós não sentirmos Deus, irmão, nós não vamos conseguir ver as coisas. E a dor, irmãos, o sofrimento é um sinal de que nós precisamos de Deus. E a dor, muitas vezes, ela requer que você procure o quê? Ajuda. Você sabia que se você não tivesse problemas, você ia ser muito mais egoísta?
Você seria muito mais fechado, porque a dor nos faz procurar ajuda, nos faz buscar socorro. Eu me lembro que a segunda passada, eu tinha feito a feira com Claudinha, subi lá em casa, deixei a feira lá em cima, ela começou a guardar as coisas no armário, e eu fui na cozinha. Daqui a pouco eu ouvi Claudinha dizer assim: Jorge, corre aqui, me leva no hospital, eu quero ir para o hospital. Agora eu fico pensando, imagina Claudinha sozinha. Ela pediu ajuda porque a dor que ela estava sentindo, Senhor, eu estou sentindo uma dor aqui muito grande no meu peito. Aí veio logo Wagner, né? Eu pensou logo em Wagner, meu Deus, deve ser o de Wagner e vou morrer. Aí eu disse, não, correria, mas eu fico pensando, imagina Claudinha sozinha. Ela tinha morrido. Agora imagina teu casamento dar errado e tu sozinho em casa, sem ninguém para te dar um conselho correto. Imagina o que é que vai acontecer. Imagina tu cair tudo de uma vez, emprego, família, filho. Uma mulher que eu estava vendo na internet, perdeu os 2 filhos. Ela estava enterrando um e o outro que vinha, teve um acidente, morreu o outro. Agora imagina uma pessoa dessa que não tem uma ajuda, que não tem alguém por perto para ajudar. Agora pense nisso. Pense no sofrimento que é. Pense a angústia dessa pessoa sem isso. A dor é uma bênção, porque ela nos impulsiona a buscarmos o coletivo pela força, e a gente começa a sentir o bom disso, depois de um tempo. A gente começa a sentir o quanto é bom a gente andar em comunhão. É a questão, irmãos. Paulo diz aqui nesse texto, sofram comigo. Paulo diz aqui nesse texto, olha, eu gostaria de compartilhar uma coisa com vocês. Imagina eu dizer assim, irmãos, eu gostaria de compartilhar uma coisa com vocês, e vocês disserem assim, deve ser uma bênção. O que é, pastor? Eu quero compartilhar os meus sofrimentos. Eu quero fazer um convite especial. Eu quero que vocês sofram comigo. Eu gostaria que você chorasse comigo. Eu gostaria que você passasse um tempo sofrendo comigo. Mas o mundo e o inimigo têm atuado na mente das pessoas. Sabe o que é que acontece quando uma pessoa tem um problema? Ela se isola. Tem pessoas que quando tem um problema, sabe o que é que ele faz? Ele se esconde, sofrendo sozinho. A dor é uma maneira de Deus nos alertar. Às vezes Deus está alertando você. Imagina, você se acorda de manhã, uma tristeza terrível no seu coração. Pastor, eu estou sentindo quase que uma depressão. O que é isso? É Deus dizendo, sai fora desse problema. Sai disso. Eu estou te dizendo, busca ajuda. Procura um homem de Deus. Procura um líder, o meu discipulador, e bota para fora. Seja o que for, não fique com isso sozinho. Mas tem pessoas que vai guardando, e a dor, e Deus dizendo, bota para fora. A dor é um sinal de Deus, de que você deve botar isso para fora. Paulo estava preso, estava sofrendo muito, e sabe o que era que Paulo queria fazer? Eu quero botar para fora, por favor, me arruma alguém, porque se eu chorar com alguém, se eu rir com alguém, se alguém sofrer comigo, vai ser bem melhor. Olha, irmãos, eu me lembro que uma pessoa, há muito tempo, estava no hospital. Um casal muito abençoado, eles casaram, viveu muito feliz, uma alegria muito grande. Quando foi um dia, o marido descobriu que a esposa estava com câncer, que estava pegando isso aqui tudinho. E aí ele começou a ficar meio turbulento, e aí foi para o hospital, e aí teve que fazer aquele tratamento, o cabelo cai, aquelas coisas todas, e a sua esposa debilitada na cama, e chegava um irmão, chegava e dizia assim, você deve estar com algum pecado, agora vamos orar, para a gente ver o que é. Tinha outros que chegavam e cantavam um hino, tinha outros que não queriam nem tocar, ficavam, não, o Senhor é fiel e tal, vamos cantar e louvar. Mas você sabia que uma pessoa quando estiver sofrendo, deixa eu te dar uma dica, quando você encontrar qualquer pessoa dessa igreja sofrendo, um funeral, um enterro, sabe o que é que você deveria fazer? Simplesmente nada. Você deveria só sentar perto daquela pessoa e dizer, você não está só, eu estou aqui com você. Porque o que ajuda no sofrimento, irmãos, não são as palavras, é a questão de você ter alguém. É de alguém estar chorando com você. Imagina eu chegar em casa chorando, meu Deus, eu estou sentindo, e olhar para minha esposa, ela está chorando comigo, aquilo chega, eu estou confortado, eu não estou sofrendo só. Eu não estou chorando sozinho, eu não estou sozinho, era isso que Paulo estava dizendo. Paulo estava no cárcere, tinha apanhado bastante, estava sofrendo muito, e muitas pessoas, sabe o que é que estavam aí? E ele disse, mas rapaz, sofre comigo, chora comigo, a coisa está ruim. E aí uma pessoa chegou naquele hospital, naquela irmã com câncer, sentou do lado dela, ela chorava também, ela ria também, ela animava, e aquela mulher foi se sentindo bem, depois se recuperou e disse assim, rapaz, como eu gostei daquela irmã, porque simplesmente a gente ficou lá,
Se era para rir, eu ria. Se era para cantar, eu cantava. E eu disse um negócio a você: se você tiver um idoso na sua casa, uma pessoa assim já debilitada, eu queria dizer um negócio para você: fique só com ele. Só você ficar ali com ele. Ele às vezes não diz nada, você fica ali, também não diz nada. Dá 1 hora, você fica ali. Depois, quando ele sai, ele diz: que coisa boa. Ele só ficou, porque na mente dele ele acha que acabou tudo, que não tem mais jeito, ele está sofrendo, e a gente precisa só simplesmente compartilhar isso com outra pessoa. Mas o inimigo coloca uma coisa na nossa mente, que é sofrer sozinho. Fica calado, irmãos, não fique calado. Eu vou dizer um negócio para você: no dia que você estiver sentindo um pecado consumindo você, no dia que você sentir uma tristeza terrível no seu coração, procura o teu discipulador, procura o teu líder de grupo pequeno e bota para fora. Porque a confissão é um convite para que ele participe do seu sofrimento. É você chorar com ele, bota para fora. Eu tenho uma coisa aqui, quem trabalha comigo sabe, eu boto muito as coisas para fora. Boto muitas coisas para fora. Quando eu estou mal, eu estou mal, muito mal. Não é? E aí o irmão me anima, porque quando eu digo eu estou mal, eu estou dizendo, sabe o que? Me ajuda, não é? Me ajuda. Aí o irmão começa ali, ó, palavra de ânimo: não, vai dar certo, Deus é fiel e tal e tal. Daqui a pouco o irmão está desanimado, aí ele: pastor, estou desanimado. Eu: não, Deus é fiel, não fique. E aí a gente começa a sofrer junto, ele de um lado e eu do outro, e nós vamos crescendo juntos, porque o sofrimento tem que ser compartilhado. Você sabe por que leva uma pessoa ao suicídio? Sofrer sozinho. Você sabe o que leva uma pessoa à depressão? Sofrer sozinho. Você sabe o que leva uma pessoa a uma vida desanimada e triste? Ele não tem ninguém para conversar, irmãos. Irmãos, quando você não tem ninguém para compartilhar suas dores, você se torna quase que uma bomba relógio, e você começa a entrar numa paranoia terrível. Eu me lembro que eu estava conversando com uma pessoa, e ela: não, porque minha vida acabou, é o fim, eu não tenho condições, eu sou ruim. Eu disse: olha, se você continuar desse jeito, você vai criar um sério problema. Porque se você fosse ruim, você acha que Deus tinha me mandado vir aqui? É claro que você é boa, é claro que você é uma bênção. Abra a mão. Não, abre a mão, não, abre a mão que Deus quer te abençoar. Quando eu saí daquela casa, sabe foi o que ele me disse? Pastor, muito obrigado. Eu estou sentindo uma paz muito grande. Sabe por quê? Porque ele abriu comigo ali. Se ele tivesse segurado, e eu dizia para ele: bota para fora, porque eu vou me embora, e eu não sei o que é que vai acontecer contigo, bota isso para fora, vomita. E aí ele jogou para fora, irmãos. Aí o diabo, sabe o que é que estava na mente dele quando ele botou para fora? Que ele não prestava, que ele era um amaldiçoado. Olha o que era que o inimigo botava. Eu disse: você não é um amaldiçoado, abra a mão que você vai receber agora. Se você não recebeu, que você estava assim, agora faça assim. Ele disse: era só fazer isso, faça assim. Ele ficou bem. Veja, a resposta às vezes está assim, irmãos, ao seu rosto. Às vezes está assim, perto de você, e você faz: Deus, cadê? E Deus aqui, ó. Eu já contei esse exemplo aqui. Eu fui ver uma pessoa furando poço no interior, e aí o rapaz pegou 2 varinhas e saiu assim, ó, andando. Aí daqui a pouco ele parou e disse assim: aqui, ó, pode furar aqui, que aqui dá água. E aí foi, furou e a água saiu. Agora tem gente que sai assim, furando. Aí depois chega e diz: pastor, minha vida não presta. Olha, casamento não dá certo, casamento não presta. Isso é mentira, casamento é uma benção. Agora, para quem sai furando poço assim, sabe o que acontece? Você começa a ficar decepcionado, não é? Você começa a se frustrar, a pessoa não quer mais arrumar casamento. Mas por quê? Porque casamento é bênção. Mas se você sai errando bastante, se você sai sofrendo, e às vezes sabe o que acontece? Não busca orientação. Quantas e quantas pessoas disseram para mim já assim: olha, eu errei, mas se alguém tivesse me orientado, eu errei diversas vezes. Irmãos, eu digo assim: se eu tivesse me convertido numa igreja em célula, quando eu tinha meus 13, 14 anos, eu tinha sido uma bênção, eu tinha sido melhor do que eu sou hoje. Mas imagina, irmãos, você ter um problema e você ter medo de falar até para o pastor da igreja. Eu me lembro que uma vez eu fui conversar um pecado com o pastor. Olha, irmãos, eu tive que passar um tempo tomando remédio por nervo, porque eu ia contar um problema para o pastor. E para acabar, eu achei que o pastor ia me aliviar. Não, olha, vamos conversar isso abertamente aqui. O pastor ficou mais nervoso do que eu. Era um assunto de jovem, né? De sexualidade. Então eu fui conversar com ele, aí ele ficou mais nervoso do que eu. Começou a gaguejar, eu também. Ele disse: olha, vamos sair nós dois. Eu vi que não dava para resolver, porque ele estava com uma dificuldade, ele também não sabia o que fazer, ele ficava nervoso e eu também, e a gente não conseguia resolver nós dois. Você já viu que tem casamentos que às vezes até os dois querem resolver, mas não, quando se reúnem há um conflito. Eu já contei uma experiência aqui de
de um casal que eles ligaram e disseram assim: pastor, o senhor nos casou. Eu faço muito casamento coletivo aqui. E às vezes eu encontro alguém na rua e diz: pastor, eu não sei quem é. Isso deve ser de um casamento coletivo. Estou lembrado de você, do casamento. Ele disse: é, também. Não é, tinha errado. Aí ele disse: pastor, é o seguinte, o senhor nos abençoou para casar, o senhor vai abençoar para divorciar. Eu disse: gente, rapaz, que é isso? Não, aconteceu isso e aquilo e tal. E aí, eu quando saí para ir para a casa deles, para abençoar o divórcio, que eu abençoei o casamento, eu vou abençoar o divórcio. Eu vou quebrar a bênção que eu fiz e fazer outra. E aí eu me ajoelhei em casa e disse assim: Deus, me deu uma palavra para eu dar para esse casal. Eu não quero mais dizer nada. Aí Deus falou comigo e disse assim: diga essa frase aqui: tá. Eu saí de casa, cheguei lá na casa deles, sentei. Aí o marido começou a falar: é porque ela assim, e ele estava certo. Eu fui conversar com a esposa, ela disse: é porque ele é assim, e também estava certo, não é? Aí, e agora, o que é que o senhor diz? Eu disse: me dê as mãos aí, os dois. Aí disse assim: Deus mandou dizer o seguinte. Aí falei: assim. Peguei a Bíblia e ia me embora. Já vou embora, já só fiz o que Deus mandou eu fazer. Depois de um tempo eles voltaram, encontrei de novo. E aí? Eles: não, foi uma bênção. Depois que o senhor saiu, olha, uma coisa ficou melhor. Agora sabe, e aí eles voltaram, eles entenderam, porque só Deus disse só para dizer aquela frase. Disse aquela frase que o senhor falou. Olha, eu não disse nada, irmão. Escutei um, escutei o outro e disse: Deus mandou dizer isso. Pronto. E fui-me embora. Se der certo, amém. Se ficar casado, amém. Se não, não sei como é que vai ser. Mas eu voltei depois, ele disse: aquela frase mudou a nossa vida. A gente depois chorou bastante, pediu perdão um ao outro e melhoramos a nossa conduta um com o outro e começamos a viver de forma mais agradável. E hoje está uma bênção. E simplesmente, irmãos, porque eles compartilharam. Eu gostei daquela ligação. Eu gostei de eles terem ligado. Agora imagina se eles não tivessem ligado. Tinham acabado com o casamento. Tinham acabado com a família deles sem nenhuma sabedoria. A dor é uma maneira de Deus nos alertar. Se você está com uma dor no seu coração, se você está com um problema no seu relacionamento, se você está com uma dificuldade dentro, não estou falando fora, dentro de você, é um alerta de Deus. Por favor, atenda, porque você vai começar a amputar os seus membros, você vai começar a arrancar as coisas de você e vai ser muito terrível. Outra coisa, as pessoas capazes de tolerarem fortes dores em busca de algo prejudicial. Tem pessoas que eles são capazes de suportarem grandes agressões para manter uma coisa que vai prejudicá-los. Eu já vi pessoas, irmãos, caminharem num caminho e você dizer: rapaz, isso está te prejudicando, isso está te matando, é droga, é bebida, é coisas terríveis, isso está te destruindo. Mas ele está disposto a se relacionar 10 vezes com mulheres, manterem mais de 15 relacionamentos sem frutífero e não resolver o problema. Eu estava com o David andando de carro essa semana, não foi, David? E um rapaz que tem o mesmo problema. Ele teve um relacionamento, teve outro. Aí a conversa com o David era assim: prostituição medonha, uma conversa troncha, não subia não, só descia. E eu olhei para ele e disse assim: você tem que se libertar disso, porque se a Bíblia diz, irmãos, que é para você ter só uma esposa, é porque é o certo. Se é para você ter só um marido, é porque é certo. A pessoa que depois que passa do segundo relacionamento, se for de acordo com o mundo, sem a vontade de Deus, a probabilidade dele ficar repetindo relacionamentos é muito grande. A prostituição ainda é pior, porque ele não consegue mais manter relacionamentos com ninguém, não consegue, e ainda que aquilo é doloroso, ainda que ele sinta falta de uma família, ele continua se machucando, continua ferindo, continua entristecendo os filhos, continua entristecendo a esposa, continua entristecendo o esposo, continua machucando, e vai arrancando os pedaços, e aquilo que era muito bonito no casamento, aquilo que era muito bonito na vida, vai sendo espedaçado, vai espedaçando, até chegar no osso. Aí chega no osso, a esposa diz assim: meu irmão, meu filho, não dá mais para a gente viver junto, porque eu gosto muito de você, mas você não chegou na carne, você agora está no osso. Você simplesmente foi resistindo, irmãos, porque eu vou dizer um negócio para você. A gente aqui, eu tenho uma frase que eu digo aqui muito forte, que o diabo tem ódio quando eu digo isso. E quando eu vejo um irmão desanimando, eu digo por telefone, aí o diabo fica com mais raiva ainda. Eu digo assim: não importa o que você fez ou o que você vai fazer, o amor meu e de Deus por você continua no mesmo nível.
Não há nada que você faça para aumentar e não há nada que você faça para diminuir. É algo estável. O amor é estável. Porque tem gente que o inimigo, quando ele cai, sabe o que é que o diabo diz? Tu não é crente. E aí ele sai da igreja, achando que eu vou ficar irritado, achando que o líder vai ficar irritado, ou que alguém da igreja foi decepcionado. Não, isso não é de Deus. Porque se você fizer muitas coisas boas, nós vamos louvar a Deus. E se você fizer coisas ruins, a gente vai orar para Deus ajudar você a fazer as coisas boas. Mas a gente vai ajudar você até você vivenciar os princípios da palavra de Deus. Mas tem pessoas capazes, irmãos, de cortarem seus pulsos, cortarem suas emoções, criarem uma paranoia e não conseguirem, irmão, simplesmente porque ele não consegue dizer assim: eu não consigo perdoar, isso é um problema do coração. Pastor, eu vou ser muito sincero, ele errou comigo, eu não consigo amá-lo, não consigo perdoá-lo, estou com um problema no meu coração, e há anos que eu sofro só. Há anos que eu venho com essa angústia. Olha, eu sofri isso. A pessoa usou, abusou, me enganou, mentiu, consumiu. Eu fui enganado. E você, estou com uma doença no meu coração e eu preciso ser curado. Boa parte daqueles que compartilham isso são curados. Boa parte daqueles que não procuram viver sofrendo sozinho, mas aqueles que procuram viver sozinho, irmãos, é medicação. Não dormem de noite. Eu me lembro de um homem que ele sentia uma dor muito forte no seu coração, uma dor muito forte, e aí foi para o médico, e o médico disse: não, você não tem nada. E aí foi para outro, ele: não, você não tem. E aí depois, num psicólogo, o psicólogo disse: sabe qual é o teu problema? Tu não perdoa, não é? Você não consegue perdoar, você tem muito ódio da sua ex-esposa, você tem muito ódio daquele vizinho seu, você tem muita raiva daquela pessoa que roubou você, aquele dinheiro que era para você pagar o plano de saúde da sua mãe. Ele roubou, sua mãe ficou sem um plano, sofreu e morreu no SUS porque ele roubou, e você até hoje tem ódio dele. É essa pessoa. E aí o problema, irmão, já é interior, e aquela pessoa há anos que não compartilha com ninguém, e às vezes só uma expressão consegue salvar. Esse é o sofrimento sozinho. Onde está Deus? Aí vem aquela pergunta: onde está Deus? Olha a minha vida, Senhor. Onde é que está o Senhor? E aí disse que um homem no holocausto judaico, na Alemanha, no nazismo, disse que uma criança foi enforcada junto de uma criança judia e um homem judeu, foram enforcados os dois ao mesmo tempo na Alemanha. E disse que quando aquela porta abriu, que os dois foram enforcados, o homem judeu morreu logo, mas a criança passou, sabe quanto tempo para morrer, enforcada? 30 minutos. 30 minutos aquela criança não morria. E aí o povo vendo aquela criança agonizando, o povo começou a dizer assim: cadê Deus? Onde está Deus? E aí o rapaz que estava lá, sabe o que ele disse? Deus foi enforcado com aquela criança. Sabe por quê, irmãos? Porque ninguém fez nada para ajudar aquela criança. Porque a gente às vezes fala, eu sempre já falei isso aqui, criticar é muito fácil. Nós precisamos de pessoas que dê solução, que dê ajuda às pessoas, que diga: olha, faz assim que é melhor, faz dessa maneira, corre por aqui que vai resolver tua vida. Precisamos, irmãos, de pessoas que atuem. E Deus, sabe por que nós sofremos? Porque muitas vezes somos muito egoístas, queremos sofrer sozinho, queremos suportar as coisas sozinha, queremos ficar aquilo no coração e não queremos. E às vezes a gente faz assim: Deus, por que eu sofro tanto? E Deus diz assim: eu estou sofrendo com você, bote para fora que eu não aguento mais ver você assim. Sabia que tem pessoas que dizem assim: Deus me ajuda, e Deus diz assim: pelo amor de Deus, saia disso que eu não aguento mais ver você assim. Porque fazer eu quero fazer, mas aí a pessoa fica sustentando, segurando e perguntando onde é que está Deus. E Deus diz assim: por favor, saia dessa vida, saia dessa maneira de viver, viva de outra forma. Já o sofrer cristão, irmão, é diferente. O sofrer do mundo é isolado, as pessoas querem ficar caladas, não querem dizer nada a ninguém. Mas o sofrer do mundo, do cristão, é diferente. Há um dito no exército que afirma que todo soldado, numa trincheira, crê em Deus. Irmãos, às vezes a gente só vai crer em Deus
Nós só vamos nos humilhar na presença de Deus diante de uma trincheira, quando braços e pernas vão ter que ser amputados, quando coisas vão ter que acontecer. Aí, meu Deus, eu vou crer em Senhor. Eu creio, Senhor. Mas a fé no divino é necessária a todos, não apenas aos que enfrentam perigos de morte. Irmãos, estando bem ou ruim a nossa vida, estando-nos bem financeiramente ou não, estando bem emocionalmente ou não, nós precisamos manter a nossa fé viva, precisamos continuar acreditando no Senhor, precisamos continuar firmes. Senhor, eu creio em Ti, eu confio em Ti, Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu quero viver na Tua presença, eu quero que minha família seja restaurada, eu quero que o Senhor me abençoe. A vida cristã, irmãos, a primeira coisa, você tem que compartilhar com Deus. Se você quer vencer um sofrimento, você tem que compartilhar com Deus. Sabe por que muita gente não experimenta cura? Porque não é verdadeiro com Deus. Você tem que ser sincero. Você tem que dizer assim: olha, Deus, eu não aguento ver um copo de cerveja. Eu vou ser muito sincero. Se eu ver um copo de cerveja, eu quero beber. Aí você vai ter que dizer para Deus: Deus, eu sei que eu estou errado. Eu sei que eu estou errado. E eu preciso que o Senhor me ajude, porque eu não quero perder um rim. Eu não quero perder os 2 rins. Eu não quero, Senhor, viver uma vida, porque eu sei que isso não é bom para mim. Eu sei que eu deveria gastar tempo orando. Eu sei que eu deveria estar buscando a glória de Deus, prosperando minha casa. Eu gostaria que Deus me levasse 2 vezes mais. E eu sei que eu deveria estar orando por isso, Senhor, mas eu não consigo. Me ajude, extraia, Senhor, essa enfermidade de mim. Me faça viver pela fé. Mas a fé no divino é necessária a todos, não apenas aos que enfrentam perigos de morte. Irmãos, temos que estar dispostos a ter fé em todos os momentos. Quando alguém chegar perto de você e dizer assim: ah, minha vida acabou, não vou conseguir, o que é que você vai dizer? Não é? Você tem que estar ali junto com aquela pessoa, declarar a fé em Jesus Cristo, mostrar o caminho da verdade do Senhor. 2 Coríntios 11, 23, 28, Paulo diz o seguinte: são eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma. Eu ainda mais, trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repentinas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos nos assaltos, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos nas cidades, perigo no deserto, perigo no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrentando diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Veja o sofrimento de Paulo: 5 quarentenas menos uma, são 40 chibatadas 5 vezes. 5 vezes, são 40 chibatadas 5 vezes. Só você multiplicar 40 por 5, você vai saber quantas pisas Paulo levou. Paulo levou uma pisa terrível. E aí vamos ver Paulo falando do sofrimento. Vamos ver Paulo compartilhando esse sofrimento. Sabe o que é que Paulo vai dizer, irmãos? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso de glória muito excelente, não atentando para as coisas que se veem, porque as coisas que se veem são passageiras, mas as que se não veem são eternas. É isso que Paulo diz diante dos sofrimentos. Paulo, quando vê o sofrimento, irmãos, ele começa a ter uma perspectiva melhor, ele começa a enxergar as coisas pela uma ótica mais espiritual. E às vezes, porque veja o que é que Paulo diz, ele quer compartilhar esse sofrimento. Você viu as chibatadas que ele levou? Você viu o açoite que ele levou? E ele diz assim: olha, participem comigo desse sofrimento. Eu quero compartilhar com vocês essa dor. Eu quero que vocês sofram comigo. Eu quero que vocês sintam a dor que eu estou sentindo. Eu quero compartilhar isso com vocês aqui nessa noite. Eu quero que vocês experimentem. Davi diz no Salmo 23, permita que a glória de Deus resplandeça como um grande brilho na parte física. Olha como é que ele diz: ele me faz repousar em pastos verdejantes. Daqui Davi pinta um quadro de paz. Sabe o que é que acontece? Que a gente tem que lutar bastante, irmãos. Cria um quadro de paz. Não diga assim: olha, meu filho é um problemático, minha casa é muito problema. Não, cria um ambiente de paz. Começa a pensar em coisas boas, começa a criar uma coisa boa, começa a construir um quadro bom, como é que o
salmista diz: o meu pastor me faz repousar em pastos verdejantes. Aí você está com o seu negócio quebrado, sabe o que é que você faz? Você começa a orar: Deus, eu estou vendo os pastos verdejantes, eu estou vendo o Senhor me abençoando. Começa a falar a linguagem. Diariamente devemos fazer essa mesma declaração: Deus, eu vou conseguir, vai dar certo, eu não vou desanimar, eu vou permanecer firme, eu vou acreditar no Senhor até o final. Parte espiritual: leva-me para junto das águas de descanso. Permita que o nosso Deus o leve para junto das águas tranquilas. Irmãos, se a gente quer parar de sofrer, se a gente quer realmente sair do sofrimento, porque quando começa a dor a acontecer, começa os sofrimentos a acontecer, você começa a sentir aquelas dores, aqueles machucados. Olha o que é que ele diz: guia-me às águas tranquilas. É como se ele orasse e dissesse assim: Deus, por favor, me guia mansamente às águas tranquilas. Irmãos, eu vou falar essa parte aqui e eu vou dar uma parada, porque nós estamos bem avançados, não é? Eu gostaria muito de continuar, mas nós estamos bem avançados. Veja só, eu vou falar só essa parte espiritual aqui. Se você quer realmente, não é? Você está sentindo dores, você começa a sentir: pastor, estou sentindo um mal-estar, estou sentindo uma aflição muito grande, estou sentindo um incômodo muito grande, eu estou sentindo algo me perturbando, algo me entristecendo. Você se acorda de manhã, aquela mágoa, aquela tristeza no seu coração. Irmãos, eu me lembro que há muitos anos eu era um pastor muito derrotado. Eu me lembro que eu era um pastor muito derrotado. Eu me lembro que às vezes eu chegava em casa, não é? E o diabo ali, ó, na minha cabeça: deu tudo errado. E ali eu me rendi àquele negócio. Aquilo era um veneno, aquilo me destruía muito mais, e eu não conseguia, irmãos, levantar. Imagina eu pregar para vocês deprimido, imagina eu vir no domingo para glorificar o Senhor arriado, eu não conseguia cantar, e o diabo dizendo para mim muitas vezes: é isso mesmo, o senhor é pastor de 50 membros, e olhe lá, não é? Já fazia isso: eu sou pastor de 50 membros e olhe lá. E eu aceitava aquele negócio, ia para casa, apanhava, mas eu levava cada lapada e aceitava aquela vida triste, até um dia quando eu disse assim: Deus, eu não aguento mais essa dor. E a dor era o quê? O que era a dor? Deus dizendo: não, pastor, não viva desse jeito, não viva dessa maneira. Até um dia da dor, eu dizia assim: Deus, me leva para as águas tranquilas. E aí e naquele momento eu fiquei à disposição de Deus e Ele me levou. Irmãos, hoje quando o inimigo ataca, né? Quando o inimigo diz assim: não vai dar certo, você não vai conseguir, a primeira coisa que eu faço, eu digo: Senhor, está repreendido em nome de Jesus. E para acabar, irmãos, eu ainda dou um ataque, vamos dizer assim, um mortal. O diabo fica com mais raiva ainda, que eu começo a orar pedindo a Deus mais pessoas. Aí o diabo diz: mas pai, tu não está deprimido? Não, eu quero mais pessoas. E aí o diabo fica muito mais furioso, irmãos. Para acabar, só eu contar uma experiência aqui para os irmãos. E isso, irmãos, é que é bom, estimule isso às pessoas. Nós estamos aqui na construção, e em janeiro eu comecei a orar a Deus. Eu disse: Deus, eu quero fazer a construção. Os irmãos se lembram que eu estava falando aqui: eu quero ar-condicionado, eu quero porcelanato, eu quero as cadeiras todas aconchoadas. E aí eu comecei a orar a Deus e pedir a Deus desde janeiro, na virada do ano. Os irmãos se lembram de uma pregação que eu fiz aqui: vamos virar o ano orando, clamando, pedindo a Deus. E aí eu comecei a orar, e quando foi no dia 28 de janeiro, o Senhor disse para mim: pastor, está concedido. Aí eu saí correndo de casa e disse: consegui. Consegui o quê? Consegui todo o ar-condicionado da igreja, consegui o porcelanato e consegui as cadeiras acolchoadas. E para acabar ainda consegui o restante lá embaixo. Não tinha R$1 no bolso. R$1 eu não tinha no bolso. Aí o diabo, que é astuto, e eu não estava só dizendo, não, eu estava crendo agora. Estava que nem um louco na rua. E para acabar, eu comecei a orar: Deus, eu começo agora. Como? Eu não sei, mas eu começo agora. Deus disse: não, escute o que eu vou lhe dizer. Eu sou grande ao ponto que posso ser pequeno. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça: meu Deus, o que é grande ao ponto de poder ser pequeno? E aí comecei a pensar, e aí continuei orando. Aí Deus disse assim para mim: olha, pastor, faça assim, em vez de você construir tudo isso que você quer construir, que eu já lhe dei, está dado, faça o seguinte: comece pequeno e você vai conseguir o grande.
Aí eu vim no outro dia aqui com o pedreiro, mandei ele olhar essa sala aqui, e disse, quanto é que você quer vai fazer essa sala aqui? É assim que a gente trabalha com Deus. Eu acho que o diabo, mas rapaz, é para estar em casa, eu não tenho condições, eu estou perdido, meu casamento vai acabar, vai nada, rapaz, deixa de conversa, está repreendido em nome de Jesus. Aí eu cheguei aqui, chamei o pedreiro, quanto é que você quer? Tanto, de material tanto, peguei, chamei um irmão, e disse assim, me dê 2 cheques. Aí ele olhou para mim e disse, meu Deus, pastor, o que é isso? Não faça isso não. Não faça isso. Eu digo, me dê só 2 cheques, meu irmão. Se o dinheiro não vir, eu dou do meu bolso, fique tranquilo. E aí ele disse, mas pastor, eu digo, irmão, eu estou há 40 dias orando, e Deus já autorizou, fique tranquilo que Deus já autorizou. Peguei os 2 cheques, irmão, e comprei material e foi dinheiro. O irmão fazia assim, ó, não é? Eu fique tranquilo. Esse pastor disse, isso aí é o diabo que está botando dúvida no seu coração, mas graças a Deus que eu passei 40 dias, irmãos, eu passei 40 dias orando para passar um cheque. Foi 40 dias, porque quando foi em abril eu não tinha coragem de fazer isso. Se fosse no dia 10 de janeiro eu não tinha coragem de fazer isso. Fosse no dia 20 também não tinha coragem. Fosse no dia 30 eu não tinha coragem. Mas quando deu o dia 20, o dia 17 de fevereiro, eu saí do meu quarto com o bolso cheio de dinheiro assim. Só tinha vento, mas na minha cabeça eu tinha muito dinheiro. Eu saí assim do quarto cheio de dinheiro. Eu vou comprar o mundo. Eu estou cheio de... Como tu tem dinheiro? Agora Deus botou, encheu tudo aqui agora. Eu vou sair agora para comprar. Peguei o cheque do irmão. Irmãos, fique tranquilo que aqui é 40 dias de raciocínio. Eu não estou tirando no escuro não. Eu estou mandando você sair daqui agora, eu estou vendo isso. Eu estou 40 dias orando para dizer isso. E aí comecei a declarar. Aí passei. Pronto, cheguei em casa. Senhor, estamos na missão. Estou para frente, para trás não ando não. Quem anda para trás é caranguejo, não é, irmão? Vou andar para frente. Aí continuei firme. E pensou que eu fiquei deprimido, passei 2 cheques sem ter dinheiro. Ai meu Deus, não. Dúvida, nunca pode haver dúvida numa fé. Irmão, se você fizer, se você não tiver coragem, se você tiver dúvida, não faça. Só faça uma coisa se você tiver certeza do que você está fazendo. Se você crê realmente naquilo que você está fazendo. E aí quando foi uma semana depois, ainda chamei o pedreiro aqui e disse a história para ele. Ele olhou para mim e disse, o senhor não tem dinheiro? Eu disse, tem não. Ele disse, eu termino amanhã. É amanhã que ele termina. Aí eu disse, fique tranquilo que amanhã eu estou aqui com o seu dinheiro. Está na sua mão, em nome de Jesus. E para os irmãos terem ideia, ainda fiz outra loucura ainda com ele lá, que ele olhou assim e disse, oxe. Ele achou que quando ele ia desanimar, eu disse, quando terminar essa, eu quero passar essa outra sala aqui. Porque sobrou um resto de areia, eu vou trazer mais um saco de cima, eu quero terminar essa outra sala aqui. Eu disse, você vai me pagar? Eu disse, vou lhe pagar, eu não vou lhe pagar. Se amanhã eu estou lhe pagando. A certeza, irmãos, era muito grande aqui. Aí recebi 2 ligações. Foi 2 ligações e um contato. Domingo passado eu vinha descendo aqui, terminou o culto. Um casal de outra igreja me encontrou e disse, pastor, estou recebendo uma benção. E eu estou trazendo uma oferta, vou trazer uma oferta aqui para doar aqui na igreja. E eu disse para ele, você é aqui mesmo. Porque há 40 dias que eu estou orando, e eu ia começar em janeiro, Deus disse que não. Eu ia começar em fevereiro, ele disse que não. Deus disse assim ainda para mim, faça no final do mês que eu vou mandar 3 para manter o cheque que você passou. Aí você, veja, eu estou mandando você fazer isso, não, eu estou mandando você orar até ter certeza que isso vai acontecer. Irmãos, eu não tinha dúvida. No dia que eu saí da minha casa, não tinha irmão aqui na igreja que me convencesse de que isso não ia acontecer. Não tinha pessoas que me convencessem de que isso não ia acontecer, porque não estava na minha cabeça. Eu passei 40 dias empurrando isso no meu coração e perguntando a Deus de que maneira eu deveria fazer. E uma das pessoas que ligou para mim foi o pai de Claudinha, que comprou o trator desse rolo e agora o trator é dele. Porque Deus disse, vou dar o trator a ele, senão ele não manda a oferta. Você vê como é que Deus atua? Isso numa semana, que esse homem não tinha dinheiro para mandar, mas numa semana ele passou a ser o dono do trator. E o dinheiro, todo o lucro agora é dele. Isso aí, glória a Deus. E ele disse, hoje ele está dizendo para mim, estou mandando sua oferta. Fique tranquilo. Eu disse, eu quero mais. Ele disse, não, eu mando. E Deus está dizendo que é mais. E para acabar hoje, fui fazer uma ligação para uma pessoa, bati em outro lugar, e o irmão disse, fique tranquilo. Aí eu comecei a contar a experiência. Disse, conte comigo, eu estou nesse meio também. Não era 3? Ele disse, era, pronto, eu sou o terceiro. Vou abençoar em nome de Jesus. Mas irmãos, eu vou dizer um negócio a você. Isso é fruto de uma fé. Fé compartilhada. Porque se eu não tivesse falado,
Às vezes as pessoas perguntam por quê? Quando a gente tem fé, a gente fala. E você só pode falar daquilo que você acredita. Se você crê que fez a coisa certa, então viva de coração. Agora eu vou dizer uma coisa, irmão. No dia que você duvidar, o diabo vai esfacelar a sua vida. No dia que você ficar assim, será que é isso que eu devo fazer? O diabo ele vai enganar você e ele vai entristecer o seu coração.